Olá! Todos trazemos dúvidas sobre a nossa existência espiritual, sobre nossas questões pessoais, nossos problemas. Nem sempre as pessoas encontram as respostas às suas perguntas. Considere que o Espiritismo pode ser a fonte de muitas das respostas que a vida nos pede. Está no ar mais uma edição do programa A Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe as novidades desta edição. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, apresenta o Espiritismo em 5 obras fundamentais. O Livro dos Espíritos, esta é a obra angular, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o livro O Céu e o Inferno, também denominado A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Esta obra completa em 2015 150 anos de sua edição. Cosme Massi inicia uma série de entrevistas sobre o livro. Hoje, ele falará sobre a importância da obra, que tem por meta apresentar um exame comparando das doutrinas sobre a passagem da vida corporal para a vida espiritual, as penas e as recompensas futuras, os anjos e os demônios, as penas eternas, além de outras informações importantes. Não perca! A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica O Espiritismo Esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Todo espírito é criado simples e ignorante e gradualmente cresce em inteligência e moral. O progresso é uma lei da vida e implica a impossibilidade de um espírito regredir em sua evolução. Todo espírito se encontra no ápice de suas virtudes e de sua inteligência. Contudo, por vezes impressiona a derrocada moral de algumas pessoas. Elas parecem levar uma vida honrada e de repente se permitem atos vergonhosos. Se um espírito não pode regredir, como isso se explica? Na verdade, apesar do equilíbrio aparente, cada homem traz em si as marcas de seu passado. Paixões e vícios do pretérito dormem no íntimo da criatura. Enquanto não forem definitivamente superados, não se pode afirmar que a evolução quanto a eles se consolidou. Cada qual sabe o que constitui uma tentação para si. Alguns identificam no próprio íntimo a tendência à desonestidade material. Outros têm inclinação para leviandades sexuais. Então, essas são áreas críticas do processo evolutivo da criatura. Em relação a elas, urge exercitar a vigilância. O maior incêndio principia por uma simples fagulha. Em face da tentação, é importante evitar o primeiro passo rumo ao vício. Após recomeçar a trilhar o antigo caminho, as tendências escondidas podem ressurgir fortes e dominadoras. É raro que uma pessoa de vida regrada decida repentinamente cometer uma grande loucura. Ela dá pequenos passos nessa direção e pouco a pouco seu caminhar ganha velocidade. Os escândalos mais vergonhosos são o desdobramento de pequenos deslizes que a pessoa imaginou irrelevantes. O que parece chocante aos olhos alheios é apenas o resultado de um longo processo. Uma vez despertadas as sombras íntimas, dominá-las pode se revelar uma tarefa árdua. Todo espírito, ainda imperfeito, tem suas grandezas e suas misérias. Em dadas áreas, seu potencial no bem é incomum e sua grandeza é manifesta. Em outras, ele possui flagrante fragilidade moral. Ciente disso, preste atenção em seu mundo íntimo. Enfatize seu potencial no bem, desenvolva-o, centre nele suas emoções e seus atos. Quanto às suas fissuras morais, cuide de fazê-las definhar por falta de alimento. Não se permita a fagulha que principia o incêndio. Assista agora à entrevista com o tema Homenagem ao livro O Céu e o Inferno, a importância da obra.
Olá, que bom que você está conosco, muito bom que estejamos juntos. Começa agora o nosso bate-papo, a nossa entrevista, essa conversa aqui. É sempre agradável quando a gente tem aqui a presença do Cosme Massi. Cosme, que é graduado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cosme. Isso mesmo. E doutor em Lógica, né, Cosme? É um negócio tão complicado para mim isso, mas eu sei que... Para todos nós. É coisa de gente sabida, né? Para todos nós. Seja muito bem-vindo, Cosme. Obrigado, é uma alegria estar aqui novamente. Nós que agradecemos pela sua presença. E hoje nós estamos aqui para falar. É a primeira parte, nós pretendemos fazer 3 programas a respeito, né, da obra O Céu e o Inferno. Porque a comunidade espírita mundial está comemorando, neste 2015, os 150 anos. 150 anos. Do livro O Céu e o Inferno, publicado em 1865. E Cosme, qual a importância desta obra para o Espiritismo? Muito boa pergunta, Márcio. Primeiramente, lembrando a todos que Allan Kardec publicou essa obra em agosto de 1865, por isso essa comemoração. Allan Kardec chama esta obra como uma das obras fundamentais do Espiritismo. É esse o nome que ele dá, obra fundamental para a compreensão do Espiritismo. Ele vai dizer no prefácio desta obra de 1865, aliás, até aqui uma informação importante, muitas traduções atuais não traduziram este prefácio de 65, apoiaram na obra de 69, na segunda edição. Então, às vezes as pessoas não conhecem o prefácio do Céu e Inferno, vale a pena, onde Allan Kardec fala da importância dessa obra, por isso estou citando aqui o prefácio. Ele vai dizer que essa obra ela vai ser uma aplicação do Espiritismo, daquilo que se encontra em O Livro dos Espíritos, mas uma aplicação em temas importantes, onde ele vai tratar fundamentalmente da questão da passagem ou da morte, o que ocorre com o espírito na passagem para o mundo espiritual e como ele vive no plano espiritual do ponto de vista da tristeza ou do sofrimento, da felicidade ou da infelicidade, do céu ou do inferno. Então, a temática de como o espírito estará vivendo após a morte do corpo, como é que ele vive nos seus estados de felicidade ou de infelicidade. Então, é uma obra que vai aplicar todo o conhecimento que está no Livro dos Espíritos para explicar esta vida após a morte, do ponto de vista, fundamentalmente, dos estados de tristeza, de alegria, de sofrimento ou de felicidade. Você costuma dizer, né, enfatizar muitas vezes que o Espiritismo é uma ciência. Fundamentalmente é uma ciência. Então, eu imagino que Kardec, para trazer essa obra, ele deva ter feito alguma coisa também, dado uma checada do ponto de vista da ciência, né, para estabelecer aí o que está colocado nessa obra. Como é que ele fez isso, hein? Como é que ele construiu? Sua pergunta é importante para a gente ver esse processo de construção. Em geral, quando se falava nas teologias tradicionais, nas religiões tradicionais, acerca da vida da alma após a morte, sempre se falava de forma especulativa. As pessoas ficavam imaginando como é que a alma deveria viver após a morte do corpo. Kardec não vai fazer isso. Ele vai evocar os espíritos após a morte do corpo para que eles contem como estão vivendo do lado de lá. Então, é uma obra em que o conhecimento sobre a vida após a morte não é um conhecimento da imaginação de Allan Kardec e de nenhuma outra pessoa. É o relato feito pelos próprios espíritos de como eles estão vivendo após a morte do corpo. Então, é uma obra que tem essa estrutura científica, não é uma obra de filosofia especulativa, mas é uma obra em que os conhecimentos decorrem da experiência mediúnica, ouvindo os espíritos que relatam como estão vivendo após a morte do corpo. Para dar exemplo, Kardec não vai ficar imaginando como é uma vida de um suicida após a morte do corpo. O que ele faz? Ele evoca suicidas. Então, ao receber, por exemplo, a informação pelos jornais que determinada pessoa se suicidou, era muito comum, essas informações ocorrem até hoje, Kardec evocava o espírito que acabou de suicidar ou que se suicidou há uns 2 anos, alguns anos, pouco importa o tempo, mas ele sempre evocava para saber e perguntar para ele, descreva a vida que você está vivendo. Como é que você está se sentindo? Desde o momento inicial em que o suicídio ocorreu há pouco tempo, ou ao longo do tempo. Como é que a vida desse espírito se desenvolveu ao longo do tempo após um suicídio, por exemplo. Isso ele fazia com todas as situações. Criminosos, criminosos arrependidos, suicidas, pessoas de bem, homens de bem, religiosos, cientistas.
todo tipo de pessoa, ele evocava para que eles descrevessem como estavam vivendo no plano espiritual. E como é que ele assumia essa informação como sendo verdadeira? Na verdade, aí que está o bom senso do uso da lógica. Você já tinha uma ciência bem fundamentada nos seus princípios, que se encontra em O Livro dos Espíritos. Claro que ele usava isso para verificação, ao mesmo tempo em que ele ouvia de médiuns diferentes, de lugares diferentes. Então, ele buscava checar essas informações que lhe chegavam de todas as partes, confrontando com os princípios já estabelecidos. Então, ele tinha uma ciência já bem construída que ele utilizava como parâmetro, como referência. E, a partir daí, ele ia fazendo com que os relatos ganhassem uma consistência lógica. E também não se fiava num relato de um único caso. Ele não ia ouvir apenas um suicida, mas vários suicidas. E não ia ouvir apenas na Sociedade Espírita de Paris, né? Com aqueles médiuns, ele buscava ter esses relatos que ele recebia do mundo inteiro. Então, checando de diversos médios, analisando e passando pelo crivo da lógica, ele vai formar, então, um conjunto de conhecimentos que exatamente definem de forma muito clara como é a vida do espírito após a morte, principalmente no seu estado de felicidade ou infelicidade. O que você considera que se destaca nessa obra? O que é que fica dessa obra como sendo o mais importante? Talvez Mas não agora, depois do intervalo. senão perde a graça. Então, deixamos daqui a pouco. A gente faz o intervalo e aquilo que para você, como estudioso, como pesquisador há quase 40 anos, né? Você começou quase com zero, né? Quase com zero. Quase com zero. O que é que fica de mais importante nessa obra? Perfeito. Ok? Fazemos o intervalo e já voltamos. Aguarde uns instantes. A Vida em Foco vai para uma pequena pausa e logo retornaremos com o segundo bloco de entrevistas. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista de hoje, com o tema Homenagem ao livro O Céu e o Inferno, a importância da obra. Assista. Ok, estamos de volta. Cosme, antes da gente retomar aquela perguntinha que ficou, né, logo que a gente fez o intervalo, a respeito do prefácio que você mencionou no início da nossa conversa, onde é que o telespectador pode encontrar esse prefácio? Nós temos uma tradução desse prefácio, foi realizada pela equipe do IPEAC, ipeac.com.br. Você pode entrar lá e encontrar lá, exatamente nos estudos online, pega a obra O Céu e o Inferno e você consegue ter acesso ao prefácio dessa obra de 1865. Então, lá para o telespectador, IPEAC, Instituto de Pesquisas Espíritas Allan Kardec. ipeac.com.br, vai procurando lá, estude online a obra O Céu e o Inferno e você consegue ter lá a tradução do prefácio de 1865. Olha aí que beleza, então. Eu acredito que tenha outras traduções, é bem provável que alguns tenham feito. As principais traduções se apoiaram mais na edição de 69 e elas não contêm o prefácio, mas é bem provável, como tem muitas traduções, pode ser que em outras traduções você também encontre o prefácio. Você julga fundamental que a pessoa tenha acesso, leia o prefácio mesmo? Acho fundamental porque Kardec, nesse prefácio, ele explica a obra, os objetivos da obra, o que ela representa no contexto de sua produção. É muito importante ouvir do próprio Kardec a importância dessa obra e o que ela representa para a própria doutrina espírita. Então, para você, Cosme, que sempre, né, costuma exaltar a robustez intelectual, filosófica, né, essa precisão que Allan Kardec tem, nesta obra, ou desta obra, qual capítulo você poderia destacar como sendo o mais importante, o emblemático mesmo? Na verdade, eu acho que é o capítulo, de certa forma, revolucionário do ponto de vista das penas e recompensas futuras. Esse talvez seja o capítulo que eu diria mais importante, onde Allan Kardec vai sintetizar as principais ideias sobre o que vai acontecer com o espírito após a morte. As penas, ou seja, os sofrimentos que decorrem das suas diversas existências, daquilo que ele fez, e também as recompensas, as alegrias, a felicidade. Esse é um capítulo especial porque tem uma grande revolução que nunca foi estabelecida antes por nenhuma concepção teológica ou filosófica, que é a ideia que o Kardec coloca muito bem de reparação. Essa é a grande revolução. Ele coloca pela primeira vez a necessidade de você reparar a falta cometida, o mal praticado. Nenhuma outra corrente do pensamento religioso ou filosófico
tenha pensado nisso. O que era dominante até então? Era, se você cometesse um erro, uma falta, um pecado, um mal, você sofreria as consequências desse mal no que era chamado de expiação. Expiar é sofrer as consequências do mal que você praticou. E parava aí. Veja que a legislação humana é muito próximo disso. Um sujeito, por exemplo, mata um pai de família, ele vai para a cadeia, vai passar tantos anos. Mas espera aí, e aquela família que ficou lá sem aquele pai que sustentava a casa? Se você adotasse uma doutrina, mesmo no mundo de reparação, não adianta apenas essa pessoa ficar presa, expiando o erro. Ela deveria reparar. De alguma maneira, ela tinha que ajudar essa família, já que ela perdeu e foi responsável pela perda de um membro importante. Então, o princípio da reparação também não está presente na legislação humana. Em alguma exceção, sim, mas não como regra. Já Kardec coloca isso pela primeira vez. Todas as doutrinas filosóficas diziam que se o sujeito cometeu um mal, ele vai sofrer apenas as consequências do mal após a morte. Ou numa outra existência, para aqueles que pensavam numa doutrina tipo reencarnação. Mas ninguém pensava que o processo não pode acabar com o sofrimento. O processo só se acaba com a reparação. Ou seja, você vai ter que refazer o caminho, corrigir aquilo que você destruiu, refazer tudo aquilo que você foi responsável por atrapalhar ou por destruir. Então, esse processo de reparação é talvez a maior novidade. Porque a pessoa pensa assim, bom, eu cometi o mal, vou ficar sofrendo, depois que eu sofrer tantos anos, eu estou quites com a lei. Não, você só vai ficar quites com a lei divina quando, passado esse processo de sofrimento, ou mesmo durante o processo de sofrimento, você se decidir por reparar o mal que você fez, refazendo o caminho, ajudando aquilo que você destruiu, construindo novamente, ou seja, fazendo um trabalho de reconstrução de todo o mal que você tenha gerado, que você tenha praticado. Isso é uma novidade na história do pensamento humano. E você acha que essa reparação, ela se dá só numa existência futura ou o indivíduo já pode fazer consciente disso desde agora? Já poderia fazer desde agora. Para dar um exemplo simples, se, por exemplo, eu agrido você de alguma maneira, né? Eu faço uma agressão a uma pessoa, eu posso ficar quieto com meu orgulho, manter a minha agressão e sofrer as consequências disso. Imagina que eu agrido uma pessoa que acaba me dando troco, ou então eu fico com um problema de consciência. Eu poderia reparar rapidamente, pedindo desculpa para você. Se a minha agressão gerou algum prejuízo, eu tentar imediatamente sanar esse prejuízo, ou seja, refazer aquele caminho. Ou seja, eu posso fazer essa reparação e deveria fazê-la imediatamente. Porque se eu não fizer, não basta ficar em casa sofrendo com remorso, aí depois você fica lá num estado de sofrimento, de dor, achando, não, eu já sofri tudo, paguei a minha dívida. Não, eu tenho que fazer a reparação daquele erro que eu cometi. Então, cedo ou tarde, eu vou ser obrigado pela própria consciência a fazer essa reparação. Então, não adianta simplesmente a dor, o sofrimento. É fundamental o processo de reparação. Essa talvez tenha sido, e Kardec chega a citar textualmente, a uma observação dele na obra, e ele está certo, a gente buscou, inclusive, pesquisar em outros autores para ver, ninguém tinha pensado isso dessa forma tão especial, de que o processo de ficar quites com a lei divina, ou seja, a justiça divina vai até a reparação, não termina na expiação, na dor. É necessário dar esse salto de refazer o caminho. Tudo bem, Cosme. Acredite ou não, mas nós já acabamos a nossa entrevista. Mas nós vamos continuar. Então, essa foi a primeira parte. Nós vamos, para uma próxima semana, para uma próxima oportunidade, aprofundar um pouquinho alguns aspectos dessa obra. E a gente agradece a você. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter trazido, né, essa perspectiva de justiça que não foi pensada antes por nenhuma outra doutrina. É você que nos acompanhou, permaneça conosco, que a Vida em Foco continua com outras atrações. Chegou o momento de você esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano através da doutrina espírita. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. O que tem o Espiritismo a dizer a respeito do anencéfalo? Essa questão ainda levanta certa polêmica dentro do meio espírita e, portanto, nós não temos a menor pretensão de esgotá-la ou de nos considerarmos os donos da verdade a respeito deste assunto. Na codificação, não há menção específica à questão da anencefalia,
o que nos deixa a responsabilidade de refletirmos por conta própria a respeito do assunto. Dito isso, gostaríamos de propor nossas singelas reflexões em torno deste assunto tão importante. A primeira pergunta deve ser: existe espírito em um feto anencéfalo ou em um corpo anencéfalo? A melhor resposta, nos parece, seria dizer: não temos certeza. O que podemos afirmar com certeza é que pode haver um espírito em um corpo anencéfalo, o que se confirma pela hipótese que tem alguns dos anencéfalos de poderem sobreviver por meses ou poucos anos sem nenhum suporte essencial à vida fora do corpo da mãe. Pensamos que um raciocínio semelhante poderia ser feito ao pensarmos nos pacientes em estado vegetativo, aqueles terminais, quando se pensa a questão da eutanásia. Podendo haver um espírito e não podendo nós afirmarmos categoricamente se naquele caso, naquele corpo, há ou não um espírito encarnado, devemos assumir sempre que ali há um espírito. Ninguém destruiria uma casa sem saber se dentro, ou mesmo fora, há um morador, um proprietário daquela casa. Que se dirá então de uma medida tão drástica dessa dimensão? A segunda pergunta poderia ser: para que serve a vida orgânica anencéfala a esse espírito? Imaginamos que a lógica por trás dessa pergunta, que podem ter algumas pessoas quando se questionam a esse respeito, deva ser algo como: se não há atividade cerebral, não há como um espírito aprender nessa existência. Pois seria como se ele estivesse em um estado profundo de sono ou de coma. Isso seria imaginar que nossas percepções e vivências todas passam pela interpretação dos sinais trazidos pelos nossos órgãos materiais. O que poderia significar, se pensarmos mais a esse respeito, que todos os desencarnados, por exemplo, estão privados da possibilidade de progredirem. Mas quando o espírito está ligado a um corpo, nossa percepção pode mudar, podem afirmar alguns. E eu lhes convidaria a refletir, então, se o espírito, estando encarnado, deixa de ter percepções ou vivências extrasensoriais orgânicas. Se em estado de sono, o espírito depende dos estímulos da matéria para, de algum modo, se desenvolver. Ou no próprio coma ou estado vegetativo. É razoável pensar-se que a generalidade dos anencéfalos configure como dolorosas situações expiatórias, razão pela qual mais compaixão, desvelo e carinho ainda devemos ter para, por todos os meios ao nosso alcance, ajudá-los a passar por essa situação. Por fim, é razoável pensar que, como qualquer deficiência física ou mental, a presença do portador impacta em todo o meio que o circunda, especialmente em sua família, importando que há provações ou resgates coletivos nessa situação e que, portanto, todos devem se envolver na situação para extrair dela o máximo que possam. Haroldo Dutra Dias nos traz as mais belas passagens do Evangelho com muitas reflexões. Fique agora com o quadro Pérolas do Evangelho. Olá, bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. Nessa temporada, estamos estudando as parábolas de Jesus. E no episódio anterior comentávamos sobre a parábola dos trabalhadores da vinha, que se encontra no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, versículos 1 a versículo 16. Já comentamos sobre o que significa a vinha, o vinho, a uva, comentamos sobre o sentido profético da palavra horas e agora falaremos especificamente do processo de chamada dos trabalhadores para essa vinha. Jesus destaca nessa parábola que alguns servos não foram assalariados e passaram o dia à espera de alguém que os contratasse. E na última hora foram então chamados, talvez para os processos de finalização da colheita da uva ou do preparo do vinho, e foram remunerados de modo idêntico àqueles que já estavam trabalhando desde o início do dia. E Jesus encerra com uma palavra, uma frase enigmática: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aqui, como compara a vinha
ao reino dos céus e como compara o trabalho na vinha à ação providencial de Deus na condução espiritual dos seus filhos, nós podemos dizer que há uma visão moderna de gestão. O trabalho é valorizado não pela quantidade, mas pela sua qualidade. É óbvio que ninguém poderia realizar o trabalho da última hora se não fosse o trabalho realizado por todos os outros que os antecederam. Mas é importante salientar também que sem as últimas providências tomadas por esses trabalhadores da última hora, não haveria o vinho à mesa. Então Jesus destaca que nos processos de espiritualização, tanto da terra como dos indivíduos, é preciso ficar atento ao momento final, ao momento da conclusão. Muito se perde nos últimos momentos. Às vezes as criaturas desenvolvem um trabalho longo, de muitas vidas, mas não conseguem concluir, não conseguem dar o fechamento, não conseguem passar para a próxima fase, porque ficam desatentos ao momento de conclusão, de finalização, ao momento final, que muitas vezes é um momento doloroso, porque todo o trabalho da vinha se conclui no momento em que a uva é pisada no lagar. Assim também, muitas vezes um trabalho longo e árduo só é concluído quando a criatura encontra o sofrimento e a dor, porque a dor e o sofrimento farão nela a conclusão de toda a obra. Por essa razão, não se estranhe de ver um mundo a braços com guerras, com corrupção, com desafios na política, na economia, no urbanismo, em todas as áreas. Estamos num momento muito especial em que a uva está sendo pisada com toda a força para que produza o vinho. Todo o trabalho dos missionários que nos precederam foram visando esse momento especial. É preciso então manter a confiança e, sob as forças da provação, dos desafios e da dor, entender que de nós sairá um líquido precioso, a nossa espiritualização e a espiritualização do próprio mundo. É a mensagem central dessa parábola. Até o próximo episódio. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Recordando que você pode ajudar a produzir o programa. Mande as suas sugestões ou dúvidas para contato@vidaemfoco.com.br. Acesse www.avidaemfoco.com.br para rever os programas anteriores e aqueles que você não pôde assistir. Na página do Facebook, você encontra informações e novidades sobre as próximas edições do programa. Nosso desejo é de uma ótima semana e te aguardamos na próxima edição do A Vida em Foco. Até lá!